Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Lucas 15, a partir do verso 11. Vamos fazer a leitura. Continuou. Aqui Cristo está ensinando, para fazer esse ensino, ele usa 3 parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da dracma perdida, e por último a parábola do filho pródigo. Verso 11 diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se apegou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores ou empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, e ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aí, feche os seus olhos, não feche a Bíblia, feche apenas os olhos, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos nessa noite, cônscios da nossa urgente dependência de Ti, da Sua graça, Sua misericórdia, do Seu amor. Pai Santo, despeja da Sua graça sobre nós, que ela venha abundar sobre todo esse salão, que ela venha penetrar, Senhor, não só nos ouvidos. Estamos tão fartos de palestras, ensino e mais ensino. Gostaríamos de pedir que haja demonstração de poder e do Espírito Santo, de forma que vidas sejam movidas, transformadas, salvas, para que a glória repouse apenas em Seu nome e no poder da Sua palavra, de modo que o Teu reino avance, o Senhor receba a glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Tá bom, ficou bom. Amém. Preste atenção. O tema da minha mensagem hoje é o caminho da perdição. O caminho da perdição. É impressionante, principalmente no que diz respeito aos jovens. É uma palavra que ela tem vários desdobramentos, mas eu vou aplicar ela exclusivamente para os jovens, entendendo que todos que estiverem na mesma posição, a palavra também é aplicável.
não só para jovens, mas adultos, homens e mulheres de todas as faixas etárias, estão sujeitos ao que está acontecendo aqui nesse texto. No entanto, eu quero especificar a palavra para os jovens, o caminho da perdição dos jovens. É impressionante notar, nos dias de hoje, o número de jovens que estão se perdendo. O número de jovens que estão destruindo a sua vida, arrebentando com a sua vida. É impressionante o número de jovens que estão tomando decisões e andando por caminhos muito estranhos, que estão trazendo a eles consequências irreversíveis. Não só falando em termos gerais dos jovens, mas é impressionante também o número de jovens cristãos que estão abandonando a sua fé, que estão deixando a fé em Cristo. Pesquisas recentes mostram que pessoas que nasceram entre 1980 e 1990, 59% delas que nasceram na igreja estão abandonando a fé. 59% dos jovens que nasceram entre 1980 e 1990 estão abandonando a fé. 2 em cada 10 jovens adultos, 2 em cada 10 jovens adultos não acham importante frequentar a igreja. E qual a maior causa? 70% dos jovens que frequentavam a igreja no ensino médio estão abandonando a fé durante os anos de formação no ensino superior, na faculdade. A faculdade tem sido a causa de 70% dos jovens saírem da igreja, abandonarem a fé. E a maioria está deixando a fé e se entregando aos prazeres do mundo, se entregando aos cuidados dessa vida, estão se destruindo, adquirindo sequelas irreversíveis. Quantos não estão como esses jovens, andando nesses mesmos caminhos? Quantos não estão se perdendo? E nesse caso, eu não vejo exemplo melhor de andar no caminho da perdição do que o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo talvez é o melhor dos piores modelos a serem copiados. É o melhor exemplo daquele que destrói a sua vida. É o melhor exemplo daquele que anda no caminho da perdição. E o filho pródigo então vai nos mostrar o caminho da perdição. Alguém que vivia no conforto e segurança do seu lar. Alguém que vivia sob os cuidados do seu pai. E de repente se aparta e se perde. E destrói a sua vida completamente. Vamos ver a história então daqueles que viviam um tempo seguros na presença de Deus, seguros sob a proteção da sua família, ou a proteção do Senhor, e de repente os deixaram e se perderam. Esse exemplo vai servir para 2 classes de pessoas. O exemplo do filho pródigo, para os que estão dentro e não se atrevam a sair. E para os que estão fora, os que já se perderam, para que eles entendam por que se perderam
então voltem. Então vamos ver o caminho da perdição. O que devemos fazer para nos perder? O que você deve fazer para se perder? Vamos começar com o verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Jesus vai contar a sua terceira parábola, e ele vai fazer a ilustração de um homem, de um pai, que tinha 2 filhos, um mais jovem e um mais moço. Verso 12: o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Até aí. Vamos ver então aqui 10 passos para a perdição. O primeiro deles, o primeiro passo para a perdição: pense que não vale a pena servir a Deus na sua juventude. Pense que não vale a pena servir a Deus na sua juventude. O texto diz: havia um homem que tinha 2 filhos, e o mais moço disse: eu sou muito jovem para ficar aqui sobre os seus domínios. Eu sou muito jovem para seguir esse conjunto de regras e normas. Eu não vou desperdiçar a minha juventude ficando debaixo deste teto, sobre a sua autoridade, sobre os seus domínios, sobre os meus cuidados. Eu quero curtir a minha juventude. Primeiro passo para você que quer se perder: pense que não vale a pena servir a Deus na sua juventude. Muitos estão se perdendo por essa razão. Porque ao estar nos caminhos do Senhor em tenra idade, vão adquirindo idade, vão entrando na adolescência e na juventude, e vão conhecendo as propostas e os prazeres que esse mundo oferece. Então eles vão dizer: não vale a pena eu abdicar, abrir mão da minha força muscular, da minha inteligência, do meu vigor, da minha juventude com o Senhor, com Deus. Foi exatamente o que o filho pródigo disse: estou muito jovem para ficar debaixo destas ordens. Quantos não estão assim? Quantos não acham a rotina cristã monótona? Quantos não acham a rotina cristã enfadante e entediante? Quantos estão aqui e pensam: eu estou pagando um preço muito alto para ser cristão. Estou perdendo festas, prazeres, status, fama e a glória do mundo. O filho pródigo pensava assim. Este é o primeiro passo para a perdição. Eclesiastes 2:1, você nunca pode esquecer. Eu acho que o filho pródigo se esqueceu deste alerta que o sábio Salomão deu aos jovens. Na NVI, o termo é: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproxime os anos em que você dirá: não tenho mais satisfação neles. A juventude, do contrário que muitos jovens pensam, é a idade, a fase ideal para servir a Deus. Se vale a pena gastar sua juventude? Sim, vale muito a pena. Segundo passo para a perdição: desonre e despreze seus pais. Desonre e despreze seus pais, ou qualquer figura que exerça autoridade sobre você. Filho pródigo diz: dá-me parte dos bens que me cabe. Ele estava pedindo a sua herança, ok? Mas que mal tem nisso? A herança só podia ser dada ao filho com o falecimento do pai, entendeu? O pai só podia dividir a propriedade, o filho só tinha direito à herança, à parte, quando o pai viesse a falecer, viesse a óbito.
Quando ele diz, eu quero adiantado a minha herança, eu quero a minha parte antes, no coração dele ele estava desejando a morte do pai. O pai não tinha valor nenhum para ele. O pai não tinha significância nenhuma. Ele estava de olho nas posses do pai, na riqueza do pai, nas vantagens que o pai dava. Mas o pai em si mesmo não era importante. Ele estava desprezando e desonrando os pais. Fazer um pedido desse, no Oriente, naquela época, era uma desonra ao pai. Era desprezo ao pai. Irmãos, o segundo passo para a perdição é desprezar e desonrar os pais. A palavra de Deus diz, um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem, e para que seja de longa data. Paulo vai repetir isso em Colossenses e em Efésios, e vai dizer, é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Os pais são figuras de autoridade impostas nas nossas vidas. E a ordem do filho para com o pai não é nada mais, nada menos que honrá-lo, respeitá-lo, estimá-lo, obedecê-lo. Para o filho pródigo, o pai não tinha valor nenhum. Foi o que Sansão fez, é o seu segundo passo para a perdição. Quando Sansão estava ali julgando Israel como juiz, se afeiçoou, se apaixonou por uma mulher dos filisteus. E na lei era proibido a relação de israelitas com povos pagãos. Ele vai dizer isso aos pais, os pais dizem, filho, não faça isso. Filho, não há mulheres aqui em Israel. Ele diz, mas eu quero. Desobedecendo, desonrando, desprezando as ordens dos pais. O que aconteceu? Sansão foi um dos piores juízes de Israel. Nunca libertou Israel. Teve uma morte precoce, uma morte dolorosa. Ficou cego para o resto da sua vida. Deuteronômio 21, 18, 21, diz assim, para vocês, filhos, jovens que vão me assistir, que desprezam seus pais, que a palavra do pai não tem valor algum, que as ordens, direções, conselhos da mãe, do pai, não tem valor algum. Deuteronômio 21, 18, 21 diz, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado não lhe der ouvidos, seu pai e sua mãe pegarão ele e o levarão aos anciãos da cidade. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Esse é o segundo passo. A pena era a pena capital para o filho que desprezava, desobedecesse, desonrava. É uma pena que demonstra perdição, juízo divino. E o filho pródigo não fazia a menor conta, a menor causa dos seus pais. Eu posso colocar aqui pais, não só pais, mas figuras de autoridade. Os anciãos da igreja, os presbíteros, os pastores, aqueles que são figura de autoridade para você. O pai é a figura de autoridade, a mãe é a figura de autoridade, os anciãos da igreja são figuras de autoridade. Quando aquele jovem vira as costas para essas figuras de autoridade, ele está dando o segundo passo para a sua destruição. E não é só a obediência, tem também o respeito, a estima e a honra. Nós vivemos num tempo de uma delinquência tão horrorosa, de um desrespeito por parte dos jovens, no tocante à autoridade, absurda. Uma falta de respeito da maneira de se dirigir aos pais, da maneira de dialogar, horrorosa. E dentro da igreja nós estamos vendo isso. Jovens
que desprezam, desrespeitam e desonram seus pais. Esse é o segundo passo. Terceiro passo para a perdição: seja arrogante e prepotente. Seja arrogante. Quer se perder? Estou te dando a dica. Seja arrogante e prepotente. O verso 12 ele diz: Pai, dá-me. Dá-me. Já viu esse tipo de filho que bota o pai na parede e exige? Ele estava dando uma ordem para o pai. Ó, eu não quero nem saber, me dá. Eu exijo a minha herança. Eu exijo o que é meu. Estava dando uma ordem. E diz, dá-me, e depois, a parte dos bens que me cabe. Vamos colocar aqui, dá-me e que me cabe. Ele estava dando uma ordem, dá-me. E ele estava exigindo os seus direitos, que me cabe, é minha, é meu. Dai, anda, é meu. Era um homem arrogante e prepotente, um filho insolente, petulante, dando ordem. Conhece algum filho assim, pai? Graças a Deus que na minha casa eu não vou ver. Ah, não vou. Seja arrogante e prepotente. Provérbios 16:5 diz que o terceiro passo para a perdição é a arrogância. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente, Salomão diz, é evidente que ele não ficará impune se perder. Salmo 31:23, o Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Você conhece jovens assim? Jovens, vocês são assim. Vocês tratam seus superiores, o seu patrão, seu colega de trabalho, os pastores e presbíteros, o pai e a mãe. Vocês os tratam com arrogância. Vocês são meninos que não sabem discernir a mão direita da esquerda, mas que gostam de dar ordens. Vocês são pessoas que não construíram uma história ainda, mas gostam de exigir seus direitos. Esse é o terceiro passo: arrogância e prepotência. Esse terceiro passo é uma das marcas predominantes dos jovens de hoje. Você já viu eles? Você já viu uma professora repreender um aluno na sala de aula? Você já viu como é que o menino e a menina lidam com o pai e com a mãe? Você já viu como é que esses professores de escola dominical, o trabalho que esses meninos dão? Você já viu como você vai chamar um jovem atenção? Eles não têm respeito às pessoas. Eles não são humildes. Eles falam com arrogância. É o terceiro passo para a vida, para a perdição. Quarto passo: viva uma vida independente e sem regras e sem leis. Viva uma vida independente, sem regras e sem leis. Verso 13. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Até lá. Primeiro, tenha independência precoce. Tenha independência precoce. O filho pródigo pegou os bens dele e ele queria partir. Ele queria ser dono do seu próprio nariz. Independência precoce. O que é precoce? Antes do tempo. Aquele menino que acha que é dono do próprio nariz, que pode viver sozinho sem os pais. Aquele menino que quer
guiar a sua própria vida. Todos nós temos um período de dependência, que vamos deixar nosso lar, casar-nos, constituir uma nova família, tudo tem o seu tempo. O filho pródigo queria fazer isso antes do tempo. Tenha uma independência precoce. Filho pródigo queria ser dono do seu nariz. Irmãos, você quer quebrar a cara, quer se perder na vida, seja dono do seu próprio nariz. Se aparte dos seus vínculos sociais precocemente. Quinto, viva sem lei. A Bíblia diz, e partiu. Verso 3 diz assim, ajuntando tudo que era seu, partiu. Viva sem regras e sem leis. Sem regras e sem lei. Por que ele partiu? Veja só. Ele não queria estar sujeito às ordens do Pai, por isso ele partiu. Ele queria ir para um ambiente sem regras, sem leis, sem ordens, sem estatutos, sem preceitos. O quinto passo para a perdição: viva sem regras. Não obedeça a ninguém. Viva sem leis. Viva sem limites. Era o que ele queria. Em leis. Eu não quero mandamentos, eu não quero o Evangelho, eu não quero a palavra de Deus, eu não quero o regulamento interno, eu não quero saber a hora que tem que entrar, a hora que tem que sair, quanto de gasolina eu posso usar, com quem que eu tenho que estar, que roupa que eu tenho que vestir, eu não quero saber o que é pecado, o que não é pecado. Eu quero viver livre da lei de Deus, eu quero viver livre dos mandamentos de Deus, e eu quero viver livre das regras sociais. Quer se perder? Está aí, o quarto passo, independência precoce. Quinto passo, viver sem regras e sem lei. Provérbios 13:13 mostra a consequência do quinto passo. O que despreza a lei, perecerá, mas o que obedece o mandamento será galardoado. Provérbios 28:9 diz algo mais forte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Você tem ideia? A oração não é uma coisa linda? Orar a Deus, falar com Deus. Mas a Bíblia diz que tem circunstâncias que essa coisa linda se torna abominável. Sabe o que é abominável? Intragável, desprezível. Abominável é uma das palavras mais fortes da Bíblia. Abominável é uma palavra que se associa à perdição. Esse é o quinto passo para a perdição. Desprezar a lei, desprezar as regras, desprezar os mandamentos. Vocês estão assim? Vocês têm filhos assim? Que exigiu a você o direito de independência, mas antes do tempo? Que empinou o nariz e bateu no peito dizendo: eu vou viver, morar sozinho. Eu não preciso de você, meu pai, minha mãe. Eu não preciso de vocês, irmãos em Cristo. Eu não preciso de você, Deus. Você conhece outros assim? Que não suporta os mandamentos? Sexto passo para a perdição. Antes do sexto passo, se você é assim, meu irmão, se arrependa. Você está caminhando. Você tem um alvo. Você tem uma meta. E você vai chegar. Só que é o caminho que vai levar à perdição, à destruição. Sexto passo para a perdição: seja egoísta. Pense somente em você.
e em mais ninguém. Não divida nada com ninguém. Concentre-se em você. As luzes, a atenção, os lucros, o elogio, tudo em você. Pense que só existe você no mundo e que ninguém mais tem necessidade, somente você. Era esse sujeito atrevido, egoísta, que não pensava em mais ninguém. Não pensa se a mãe está sofrendo, se o pai está sofrendo, se o reino de Deus está sofrendo, se a glória de Deus está sendo ofendida, se a sociedade... Não, é só ele. Se não, vejamos, o verso 13. Ajuntando tudo que era seu. Eu quero tudo que é meu. Me dá o que é meu. Tudo. Não vai ficar nem um centavo. Eu quero tudo. Não me dá 20%, 30%, 70%. Me dá tudo que é meu, porque o que é meu é só meu e não é de mais ninguém. Conhece alguém assim, mãe? Conhece alguém assim, pai? Conhece alguém assim, você jovem, que está com a cara vermelha? Por que está com a cara vermelha, filho? Aqui, ó. 1 Coríntios 10, 24, Paulo é enfático. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um do que é do outro. Paulo está arrebentando com os coríntios, deixem de ser egoístas. Não busque o próprio interesse, busque o do outro. O clímax disso está em Mateus 7,12. Façais pelo próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você mesmo. Isso é a lei e os profetas. Seja egoísta. É o 6º passo para a perdição. O egoísmo. Uma vida centrada em si. Mãe, você conhece um filho assim? Vai comer, não deixa nada para ninguém, come tudo. Pega o carro e não pensa que tem gente que precisa dele e só ele quer divertir com o carro. Traz algo ali, algumas peças, algumas coisas para escolher, ele pega sempre a melhor, nunca deixa a melhor para o outro. Pensa só nele. 6º passo. 7º passo para a perdição. Se isole. Viva apenas em seu mundo. Se não, vejamos no 13 novamente. Ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Partiu para uma terra distante. Isolamento social. Quebra dos vínculos afetivos e sociais. Ele vivia apenas em seu mundo. O que significa isso? Olha, escute, presta atenção. Como ele não queria estar sujeito a regras, a leis, a normas, a ordens, ele tem aversão a isso. Ele se isolou para quê? Qual que é o 7º passo para a perdição? Não aceite opinião de ninguém. Não aceite conselhos de ninguém. Não aceite repreensões de ninguém. Se isole e viva em seu mundo, na sua bolha. Esse é o 7º caminho da perdição. Não aceite opinião, não aceite conselhos, repreensões de ninguém. Você é a sua lei. Provérbios 18:1. Escuta. Salomão vai bater forte e colocado agora. Aquele que se isola, filho pródigo. Aquele que se isola busca satisfazer seu próprio desejo. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Insurgir é se levantar.
só busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. É isso que ele queria. Não aceite opiniões. Crie sua própria lei. Jesus censurou os escribas e fariseus, dizendo: vós sois o que justificai a vós mesmos. Vocês é que justificam vocês. Vocês são lei para vocês. Vocês decidem o que é, que não é pecado, o que é certo, o que é errado. Ninguém manda em vocês. O filho pródigo. O evangelho segundo eu. Quer se perder? Cria o evangelho, está na moda, o evangelho de Judas, o evangelho de Tomé, faz o seu. Filho pródigo fez o dele. Esse é meu evangelho, essas são minhas regras, essa é a minha lei, e eu andarei conforme ela. Fazendo assim, fazendo isso, você cumprirá o 7º passo para a perdição. Sétimo passo para a perdição. Vamos para o 8º. 8º passo para a perdição: viva apenas para o prazer. Viva apenas para o prazer. Viva apenas para o prazer. Se não, vejamos o verso 13. Juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou tudo, todos os seus bens, vivendo dissoluta, de maneira devassa. Foi para essa terra e pegou toda a fortuna, dissipou, gastou, vivendo dissolutamente, comer, beber, festa, sexo, balada, carros, roupa de grife, a night, tudo que o prazer podia dar, tudo que o dinheiro podia comprar, ele viveu, meu irmão, esse hedonismo. Viva apenas para o prazer. O filho pródigo, o que ele fez? Ele usou todos os seus recursos, toda a sua força, toda a sua juventude para o prazer. Você quer se perder? Quer saber qual o 7º passo para a perdição? Faça do prazer a finalidade da sua vida. Trabalhe por prazer. Compre roupa de marca por prazer. Vá à praia. Seja consumido pelo prazer. Era a finalidade da vida dele. A palavra dissipou no grego quer dizer jogou ao ar. Jogue tudo para cima. Faça igual a Vanderlei e que tudo mais vá para o inferno. É o que ele fez. Não são assim os jovens de hoje? Para que eles querem Para que eles querem namorar? Para que eles querem uma mulher? Para sexo. Só para sexo. Prazer. Por que eles querem trabalhar? Para pegar o dinheiro e gastar com bebida, com droga e com festa. Prazer. Por que eles fazem com o 13º? Ajuntam para viajar. Prazer. Tudo prazer. Por que eles vão às academias, fazem cirurgias, transplantes de cabelo, lipoaspiração, tudo? Para beleza. Para conseguirem pares. Prazer. Prazer. O prazer é um fim em si mesmo. Foi para a terra e gastou tudo. Isso é um passo para a perdição. Lucas 12, 19. Jesus narra um homem que tinha isso como finalidade. Então direi à minha alma: oh alma, descansa, come, bebe e regala-te, alma. Oh alma, come, desfruta, peca à vontade. Mas Deus lhe dirá: louco, esta noite pedirão tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Louco, insensato, tolo. Jesus está dizendo: você vai morrer.
tudo isso vai se perder, então virá o julgamento. E aí? Que passo que você já está? Quantos que você já está aqui? Quantos você já deu? Está perto, hein? É o 8º? Falta mais 2. Pulou. Caiu. Estou falando especificamente para jovens. Mas tem uma tantada aí que não é jovem que está nesse caminho. Nono passo para a perdição: seja inconsequente, haja sem medir as consequências. Verso 14: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Até aí. O que aconteceu? O que aconteceu? Houve uma crise naquele país. Não, melhor dizendo, o que aconteceu? Ele foi para aquele país, para aquela terra distante, e a Bíblia diz que ele, depois de ter consumido tudo, ele gastou toda a herança que ele tinha. Ele era compulsivo, tinha uma compulsão em comprar, compulsão em gastar. Ele era impulsivo, um homem que tomava decisões precipitadas. Ele agia sem medir as consequências. Você quer se perder? O nono passo: seja inconsequente. Não meça as consequências do que você fala, do que você faz, das decisões que você toma. Ele não mediu. Ele achou que o dinheiro não tinha fim. Ele achou que a fonte dele era inesgotável. Ele não calculou os gastos e perdeu tudo. É a parábola da torre. Lucas 14, 28, 30, Jesus diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, começar a construir a torre, mas não planejou bem quanto ia gastar para fazer, mas começou. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Porque ele é um inconsequente. A palavra escarnecer, que Jesus diz, para que não aconteça que se escarneçam, quer dizer motivo de vergonha. O filho pródigo era um motivo de vergonha para o reino de Deus, um motivo de vergonha para os pais, e um motivo de vergonha para ele mesmo, com a sua inconsequência. Você conhece jovens assim, que são motivo de vergonha para você? É uma vergonha para a igreja, é uma vergonha para o reino de Deus, e é uma vergonha para os pais. É o filho pródigo. Você quer se perder? O nono passo: não meça as consequências das suas ações. Você quer se perder? Não meça as consequências das suas palavras. Você quer se perder? Não meça as suas consequências, não meça as consequências das suas decisões. Pessoas que tomam decisões sem pensar, não veem o perigo, as consequências drásticas que simples palavras levam. Sai falando que dá na telha. Pessoas que não medem as consequências das atitudes, ações, vão fazendo, vão se envolvendo, vão se intrometendo em coisas perigosas que levam consequências desastrosas. Filho pródigo.
seja inconsequente. Só que agora, presta atenção, é o 9º, não é o 10º ainda não. Agora o filho pródigo começa a ver as consequências dos 9 passos. Ele começa a ver que as atitudes dele estão lhe prejudicando. Se não, vejamos no 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Até aí. Preste atenção. O lugar que o filho pródigo vivia, o que ele escolheu habitar longe dos pais, estava entrando em uma crise. E ele, agora sem nada, pois tinha dissipado tudo, começou a passar necessidade. Começou a passar fome. Começou a ver os efeitos da desobediência, da independência precoce, da rebeldia, da vaidade. Começou a perceber. Mas, percebendo isso, é que ele vai dar o 10º passo para a perdição. Quer saber o 10º? Seja soberbo. Não reconheça seus erros. Não volte atrás. Seja obstinado. Seja orgulhoso. Se não, vejamos, verso 15. Então ele foi e se agregou dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Até aí. Presta atenção. O porco, para o judeu, é considerado um animal imundo, dos mais imundos. Segundo a lei, não podia ser tocado, não podia estar no mesmo ambiente que um porco. Trabalhar com porcos, então, não podia ser mencionado. Era a coisa mais grotesca e vil para um judeu trabalhar com porco. Sabe o que aconteceu? Esse menino era tão obstinado, tão soberbo, que mesmo sabendo que ele estava falido, que perdeu tudo, ele não quis voltar para casa. Ele não quis se arrepender. Ele não deu o braço a torcer, preferiu morar no chiqueiro do que pedir perdão para o pai. Do que calçar a cara e se humilhar com a mãe. E esse foi o tiro de misericórdia. Com esse passo ele sela a sua queda. Apesar das suas atitudes, apesar de ver que suas atitudes o estavam arruinando, ele não voltou atrás. Ele não voltou para a casa do pai. Ele não admitiu que estava errado. Ele não se arrependeu. Sabe o que ele fez? Insistiu no erro. Alguém conhece alguém assim? Aí sabe o que aconteceu? O 10º passo. Eu falei 10 passos, mas tem um a mais. São 11 passos. Não acabou não, filho. Segura a garganta aí. Não acabou não. Hoje Jeová vai bater. 10º passo. Seja soberbo. A própria Bíblia atesta que a soberba é um dos passos para a perdição. Provérbios 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 16, 6. A abominação é ao Senhor todo altivo, soberbo de coração, e ele não ficará impune. Esse moleque era um poço de arrogância, um poço de soberba. E a soberba trouxe a ele, a vida dele já estava horrorosa, que o obstinado,
o gráfico dele não é crescente, é decrescente. É para baixo. Já estava feio. Só que a soberba leva ele a um estado de vida mais precário ainda. Ele foi trabalhar de guardar os porcos. Agora o filho pródigo está vivendo num chiqueiro. Agora ele está fedendo a porcos. O 10º passo leva a isso. Condições de vida precárias. Quantos meninos estão assim, vivendo na imundícia desse mundo, fedendo a porcos, fedendo a iniquidade, se sujeitaram a um estilo de vida do submundo das drogas, do submundo do sexo ilícito, do submundo, meu irmão, dos entorpecentes, vive como um porco. Décimo primeiro e último passo para a perdição: conviva com pessoas da pior espécie possível. A Bíblia diz que ele foi, se agregou um dos cidadãos daquela terra, e esse cidadão era um cara bom. Ele ofereceu para ele: vai trabalhar com porco, e come das alfarrobas, e dorme no chiqueiro. Esse passou a ser o círculo de amigo dele, o ambiente de convívio social dele. Você quer se perder? Conviva com pessoas da pior espécie possível. Em razão do seu orgulho, ele prefere viver com traficantes do que com o pai e a mãe. Prefere viver na biqueira do que na igreja. Prefere viver nos prostíbulos, na mendigância das ruas, do que se submeter novamente ao Evangelho. Com esse 11º passo, o filho pródigo sela a sua ruína, a sua queda, a sua bancarrota total. Qual foi o resultado dos 11 passos? A ruína, a perdição e a queda. Se não, vejamos no 16. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A fome dele era tão grande, a necessidade é tão grande, que ele queria comer a lavagem. As alfarrobas era uma espécie de uma leguminosa dada para o porco, mas que não era comestível aos homens. Ou seja, então, nem a lavagem, nem a alfarroba, ele tinha direito. Aqui o filho pródigo vai à falência e cai no pior nível que um ser humano. Terminou longe do pai, terminou sem nada, terminou morando em um chiqueiro, terminou fedendo como um porco, terminou passando fome, e o texto diz, ninguém lhe dava nada, terminou desprezado por todos, arrebentado, arruinado. Esse é o gráfico daquele que anda no caminho da perdição. Quando o texto diz ninguém dava nada, é o que vai acontecer com seu filho desviado, a sua filha, o seu amigo, aqueles que me ouvem, que me veem. Descobriu que tudo aquilo era ilusão, que tudo era engano, foi engano. Que tudo no mundo é só mentira e falsidade. E descobriu do pior meio possível, experimentando as agruras e a chibata desse mundo. Descobriu o que o sábio Salomão, séculos antes, tinha escrito, Eclesiastes 1, de verso 1 a 8. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém.
Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, e põe o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, e nem se enchem os ouvidos de ouvir. Filho pródigo terminou arruinado, caído, perdido. Esses são os 11 passos da perdição. Em qual deles você está? Com quais deles você se identifica? Você está como ele, ainda não se perdeu, mas está no caminho da perdição? Ainda não deu os 11 passos, mas já deu pelo menos 7. Vocês que me veem pelo vídeo, já se perderam? Já estão vendo esse vídeo de dentro do chiqueiro? De entre os porcos? E não veem solução? O que fazer? Como reverter esse quadro? Como salvar essa alma perdida? Só há uma solução: cair em si. Infelizmente, muitos só vão cair em si quando estiverem nesse estado, arrebentados, desiludidos, moídos, espizinhados, no chiqueiro do pecado, na lama desse mundo, caindo em si. É a única solução. Verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O termo grego para cair em si é recobrou o juízo. Eu quero dizer para vocês que estão sendo ameaçados aqui de trilhar o caminho do filho pródigo, ou vocês que já caíram, recobrem o juízo, recuperem o bom senso, abram os olhos e vejam que aquilo que você está fazendo, meu irmão, é vil. Olhe para o lugar que você está morando e veja, é um chiqueiro. A comida que você está tentando comer é lavagem, é comida de porcos. Cai em si, abra seus olhos, recupere o bom senso. É a única maneira. Pare enquanto você está no 5º passo, no 6º, no 9º, pare. Pare, recobre o juízo. Essa vida que você está vivendo é uma loucura, pode ser irreversível. O termo também aponta para quê? Arrependimento. O que é arrependimento? Metanoia. O que é metanoia? Mudança da mente. Como assim? Mudança do conceito, mudança da visão. Mude o seu conceito. Você está equivocado quanto ao que está fazendo, falando, aonde você está andando, está errado. Mude o seu conceito. O seu conceito de relacionamento, seu conceito de vestimento, seu conceito de uso do dinheiro, o seu conceito de valores, tem que ser transformado. Se arrependa. Se arrependa. Cai em si, isso que você está fazendo vai matar você, vai levar você à queda, à destruição e à ruína. Abra os olhos enquanto é tempo, abra os olhos enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém pode trabalhar.
Segundo passo, recomeçar. Primeiro abra os olhos, depois recomece a sua vida. Tente de novo. Recomece. Veja o verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Até aí. Recomeçar. Primeiro, como que eu recomeço? Com atitude. Levantar-me-ei. O filho pródigo se ergueu daquela pocilga, daquela imundície, daquela biqueira, daquele prostíbulo, daquele boteco, daquela obstinação com jogos, daquela infâmia. Ele tirou os laços, os fios, ele tirou aquela imundícia e se ergueu. Se erga, meu irmão, toma atitude, saia desse cativeiro, saia dessa jaula imunda. Atitude, levantar-me, chega de dormir com porcos, chega dessa imundícia, chega. Você tem que fazer isso. Chega dessa vida dúbia, chega dessa duplicidade, chega dessa arrogância, chega dessa avareza. Erga-te, toma atitude, levantar-me-ei. Recomece, erga-te e faça o quê? Volte para casa, volte para os teus pais, volte para Cristo, volte para a igreja. Recomece a sua vida, volte para sua esposa, volte para o seu marido, volte para os teus filhos, volte para o evangelho. Volte para o lar, volte para a proteção dos pais, volte para Cristo e a sua igreja. Volte e faça o quê? Volte e reconcilie-te. Porque ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Vai e reconcilia-te, volta e reconcilia-te. Mas reconcilia-te com quem? Reconcilia-te com Cristo. Você quebrou o vínculo com Ele, você tirou o anel e jogou no chão e pisou. Reconcilie-te com o seu amado, com o seu amor, com o seu Senhor, com o seu Salvador. Reconcilie-te com quem? Reconcilie-te com teu pai, aquele que você virou as costas, que você blasfemou, que você ofendeu. Reconcilie-te com a tua mãe, aquela que você causou feridas, aquela que você tirou noites e noites o sono. Reconcilia-te com sua família. Reconcilie-te com quem? Reconcilie-te com os irmãos em Cristo. Você foi excluído da fé, você deixou a comunidade dos santos, você deixou a mesa do Senhor. Reconcilia-te com os santos, reconcilia-te com os irmãos, reconcilia-te com a igreja que Cristo comprou. Essa é a única solução para você. Cair em si, recobrar o juízo, abrir os olhos, mudar o seu conceito, se arrepender. Recomece uma nova vida. Toma atitude, se erga dessa imundícia que você está. E volta para casa. Volta para os arraiais do Salvador e reconcilia-te com Ele. Agora nisso tudo, como é que está o pai? Como é que ficou o pai? Quais são as condições que o pai se encontra?
ele está todo fedendo lavagem, com o cabelo até aqui, sem cor, está todo endurecido, do lixo, do fedor, a barba sem fazer, trapos e vestes sem meses de banho, um andrajoso fétido que está retornando aos trancos e barrancos, aos frangalhos para casa. E o pai? E o pai? O que o pai pensa de você? Como o pai vê você que cumpriu os 11 passos, mas que agora recobrou os sentidos? Vamos ver o 19. Melhor, o verso 20. E levantando-se, foi para o seu pai. A Bíblia diz que vinha ele ainda de longe, o filho pródigo, vinha de longe. Quando seu pai o avistou, não foi o filho pródigo que viu o pai avistou. E olha o sentimento do pai por aquele andrajoso, e compadecido do filho, correndo, o abraçou e beijou. O pai receberá você sem reserva alguma. O pai te receberá sem condições, sem condição alguma. Esse pai aqui, seja esse pai Deus, seja esse pai seus pais, sempre haverá uma nova chance para o filho arrependido. O termo que é usado quando o filho vem vindo e o pai de longe o avista e corre, eu vou ilustrar no nosso contexto, é como se fosse uma casa, uma chácara, que tem um grande alpendre, e aquela entrada, grande pista de terra diante do alpendre. O pai estava lá na varanda, olhando lá no longínquo da estrada, ansioso pela chegada do pródigo. É assim com você que caiu, que se esbarrou e se arrebentou e pensa em voltar. O pai está te esperando ansioso, não com uma vara, não com as narinas cheias de ira, mas com a misericórdia do anel, dos sapatos e do manto. O pai o avistou de longe. Eu quero chamar você, jovem, que se perdeu. Venha, volte para o pai, volte para o lar, volte para a sua casa. Tem um pai, um Deus amoroso, que está ali te esperando, ansiosamente. E a Bíblia diz, é a única passagem da Bíblia que mostra Deus correndo em direção a algo. Não tem nenhuma passagem que mostra Deus correndo. Essa é a única que mostra Deus correndo em direção a algo. Deus está correndo em direção de você, em sua direção, em direção do pecador, dos pródigos que caíram, que se arrebentaram, mas que agora caindo em si, querem voltar. E a Bíblia diz que o correu, nem deu tempo dele falar, o abraçou e o beijou. Não deu tempo do filho pródigo tomar banho. Ele estava com aqueles bichos andando, sujeira, farrapos. Ele o abraçou no meio daquela imundícia. Vem, pródigo. Volta, pródigo. Volta a falar com teu pai. Volta para tua casa. Volta a falar com a tua mãe. Volta para a igreja de Cristo. Volta para o Senhor. Volta para o Evangelho. Eis que dos seus pecados não me lembrarei mais.
no mais profundo mar, eu os lançarei. Volta. Com cordas de amor te atraí, com cordas de amor te chamei, e com laços de benignidade te atraí. O Senhor está atraindo você com cordas de amor. Ele laça você, Ele te puxa, não com o fogo da ira, não com a espada da lei, mas com o laço do amor, o laço da benignidade, o laço da misericórdia. Venha, 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 venha. Todos aqueles que se sentem como filho pródigo, se sentem perdidos. Feche os olhos agora, curva a sua cabeça.